O sonho dos racistas finalmente chegou no universo Marvel. A nova série do Pantera Negra, em preto, escravizando preto. Mas o que isso significa? Tem Olhos de Wakanda chegou ao Disney Plus com a primeira série animada de Pantera Negra. E o negócio tá finíssimo, maneiro. Cada episódio mostra espiões de Wakanda em um momento histórico diferente. Só que logo no primeiríssimo episódio jogam no ventilador. A agente da vez precisa impedir o leão, ex-militar de Wakanda que está escravizando brancos e outros negros. E isso, infelizmente, vira munição pra gente babaca falar merda na internet. Tudo porque, na cabeça de muita gente desocupada, se já existiram negros escravizando outros negros em algum momento da história, todo o problema racial do presente perde seu mérito. Tipo, pra eles isso anularia todo o processo de escravização que construiu o Brasil de hoje, que simplesmente não faz sentido. Primeiro, pela questão temporal. O próprio conceito do que é uma pessoa negra, além de recente, é uma herança colonial. Ele não nasce de uma cultura africana, ele nasce do preconceito europeu que enxergava todo mundo que era africano como igual. Quando, na verdade, a única coisa que eles tinham em comum era a cor da pele, era que eles eram negros. A África é um continente gigantesco que abriga diversas culturas, da Yorubá a Bantu. E antes das invasões europeias, era assim que eles se viam, como culturas diferentes, nações que poderiam ser aliadas ou inimigas. E o reino de Daomé atacava o Império de Oió, eles não viam como negros atacando eles mesmos. Eram dois povos em disputa. Assim como na Europa, ninguém reduz a Rússia e a Ucrânia a brancos atacando brancos. Eles tinham noção da soberania nessa época e era comum a escravização como consequência de guerra. Não tendo a cor da pele como um critério, mas sim disputas políticas. O que não tornava isso certo, claro. Mas definitivamente era diferente do processo de genocídio massivo criado pelos povos europeus séculos depois. E o processo de escravização que influencia o Brasil começa por volta de 1540. A história que a gente vê em Olhos de Wakanda acontece em 1260 a.C. A própria civilização europeia ainda estava engatinhando. Esqueça Portugal, Espanha ou qualquer país escravagista desses aí. Estamos falando ainda da primeira grande civilização europeia, a Menóide, que tinha como sede Creta, exatamente onde acontece essa história. No continente vizinho, na África, os egípcios já estavam para encerrar sua 18ª dinastia, ou seja, eles eram muito mais avançados do que qualquer outro europeu. E nessa época a gente sabe bem como eles construíram as suas gigantescas pirâmides. Isso mesmo, com trabalho escravo de prisioneiros de guerra. Então, antes de invalidar o caráter racial do processo de escravização do Brasil, bora lembrar que a história da África é muito mais antiga do que o seu preconceito acredita, tá bom? Axé pra quem é de axé e até a próxima.